Esse viés preconceituoso que a prova do Enem mostrou contra a agricultura tecnológica e moderna do Brasil representa apenas a ponta do iceberg. Porque todo o ensino brasileiro fundamental, na verdade e infelizmente, está contaminado por essa visão antiga, essa visão ideológica, essa visão que não considera os últimos 40 anos do progresso tecnológico no campo e fica nos livros escolares, nas apostilas apresentadas às nossas crianças e aos jovens, fica falando de uma visão atrasada sobre a época do latifúndio, a época do escravo, como se a agricultura fosse um problema e não como ela está se mostrando hoje, uma verdadeira solução para o Brasil. Eu sou o professor Chico Graziano, sou professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou mostrar para vocês 3 coisas importantes sobre a lavoura da soja no Brasil, porque a soja acabou, aos olhos desse olhar enviesado, acabou sendo transformado como se fosse uma lavoura do mal, onde planta soja parece que se criam problemas. Eu vou dar então essas informações e vou começar dizendo o que é que se faz com a soja do Brasil. Por que o Brasil produz soja? Vejam aqui os dados. A safra brasileira de soja é ao redor de 300 milhões de toneladas. Para onde vai essa soja colhida no Brasil? Essa soja, em primeiro lugar, é exportada. 44% dos grãos de soja colhidos no Brasil são exportados. 49%, entretanto, da soja é processada no Brasil. Então, quando fala toda a soja é exportada, não é verdade. 44% assim que colhe vai embora, 49% é processado no Brasil e a diferença, 7%, são utilizados como semente, estoque. Do processamento vai tirar a lecitina de soja, que é um componente alimentar muito importante para a fabricação de bolos, salsichas. É um produto muito importante hoje na alimentação moderna, a lecitina de soja. Muito bem, desta soja que é processada no Brasil, ela é processada, significa ela é moída, ela é extraída dela o óleo. Então, 21% vira óleo e 79% sobra farelo. Muito bem. O que nós fazemos com o farelo da soja? Mais uma vez, 52% é exportado e 48%, quase a mesma proporção, meio a meio, vira ração. Essa ração vai alimentar as galinhas poedeiras de ovos, vai alimentar as granjas de frango, vai alimentar as granjas de suínos, as vacadas do leite e peixe, principalmente filé de tilápia. Então você que gosta de comer um ovo frito, quando você comer um ovo frito, tem soja naquele ovo. Porque a ração, o principal componente da ração para os animais é soja. Mas sabe por quê? Porque a soja é um alimento extraordinariamente rico em proteínas. A proporção entre a soja e os cereais, milho, trigo, centeio, é de 3:1. Ou seja, a soja é 3 vezes mais proteica. Então, quando você tira o óleo e sobra o farelo, é muita proteína. Essa proteína é utilizada para dar a comida para os animais. Então, a hora que você comer lá, você prefere o quê? Coxa ou peito no frango? Não tanto importa. Tenha certeza que se não fosse a soja, você não estaria se alimentando com o custo que está chegando na sua mesa. Assim como o filé de tilápia ou o copo de leite que você toma. Agora, este óleo de soja, nós falamos da ração. E o óleo que sai da soja, vamos lá, 23% é exportado. Então nós exportamos grãos de soja, nós exportamos óleo de soja e nós exportamos farelo de soja. E aqui dentro no Brasil fica a ração que vai alimentar os animais e fica 77% do óleo de soja é o óleo de cozinha do povo brasileiro. Além de fazer também hoje, cada vez mais, o biodiesel,
que é o óleo de soja misturado no óleo diesel que está movimentando a frota de caminhões e de ônibus do Brasil. É por isso que nós produzimos soja. Soja é um alimento extraordinário e soja tem também um componente de energia renovável na economia de baixo carbono. A segunda questão que eu quero mostrar para vocês, importante, é o seguinte: todos os estudos atestados pelo IBGE, por exemplo, pelo IPEA, pelos Centros de Estudo de Economia Agrária do Brasil ou de Economia Rural, mostram que nestas regiões que estão sofrendo esse desenvolvimento recente da agropecuária com a soja, com o milho, com o algodão ou com o gado, mas a soja sempre faz parte, essas regiões estão crescendo o seu IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Então eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Há vários estudos, eu peguei um aqui, foi apresentado lá na Câmara dos Deputados, mostrando que nos municípios com soja, vamos ver o que aconteceu entre 91 e 2010, em 20 anos. Pega o município de Uruçuí, no Piauí. O IDH era 0,294, subiu para 0,631. Pega lá em Sorriso, no Mato Grosso. O IDH de Sorriso. Sorriso é a capital mundial da soja. O IDH era 0,517, passou para 0,744. Eu fiz aqui um apanhado para mostrar para vocês o seguinte. Leiam junto comigo. Os municípios líderes de polos agrícolas no Brasil têm IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, acima da média dos estados onde eles se localizam. Por exemplo, Rondonópolis, no Mato Grosso, o IDH é 0,755. Em Sinop, também no Mato Grosso, é 0,754. A média do estado, quanto que é? 725. Ou seja, em Rondonópolis e em Sinop, assim como em Sorriso, assim como em Lucas do Rio Verde, aqueles municípios do norte do Mato Grosso, onde tem muita soja, o índice de desenvolvimento humano é maior do que a média do estado. Quer ver mais exemplos? Em Balsas, no Maranhão, o IDH é 0,687. A média do Maranhão é 639 no IDH. Outro exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, tem o IDH de 716. Quanto que é o IDH da Bahia? 0,660. Ou seja, sempre está havendo um progresso humano onde entra a soja e onde entra a agricultura tecnológica. Se você, na sua sala de aula, seja nos cursinhos do Enem, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, a hora que o professor, porventura, se ele fazer aquele arrazoado, dizendo da soja, que a soja toda, o Brasil só produz soja para exportação, que a gente não ganha nada com isso, e a soja causa miséria nas cidades, você mostra no professor, quanto que é o IDH do município onde o senhor está falando, onde você está tendo uma aula, por exemplo. Você pode pedir para ele comprovar o que ele está dizendo. O IDH comprova o que eu estou afirmando, que todos os municípios do Brasil, todos é exagero, sempre há exceções, mas os municípios do Brasil que estão nas fronteiras agrícolas mais tecnológicas do Mato Grosso, do Tocantins, do oeste da Bahia, do Mato Grosso do Sul, no Goiás, aonde você olhar, lá no Maranhão, no sul do Maranhão, em Balsas, aqueles municípios estão crescendo a qualidade de vida das pessoas, pelo efeito que se chama efeito de multiplicação da renda gerada na agricultura. A terceira informação que eu vou dar especificamente é sobre aquela prova, aquela pergunta do Enem. A pergunta do Enem, ou o enunciado, depois era a resposta, dizia, em outras palavras, que a soja está expropriando os camponeses e causando miséria. Pois eu vou dar 2 exemplos para vocês para mostrar o seguinte. A soja e a agricultura em geral tecnológica, eles entraram em territórios que não tinham ninguém. Eu vou dar 2 exemplos principais. Aqui está o norte do Mato Grosso. Aqui está Sinop e Sorriso. Olha lá, aqui é Cuiabá.
Cuiabá está aqui embaixo. Você vai para o norte, você tem Sorriso e Sinop. Esta região foi aberta em 1970. Até 1970, nessa região, só tinha cerrado e só tinha os animais da biodiversidade do cerrado. Não tinha gente. Então, se disserem para você que a soja ou a agricultura tecnológica está expropriando os camponeses, pergunta aonde? Aonde, professor, o senhor está falando? Porque nessa região do norte do Mato Grosso não tinha ninguém para ser expropriado. Pelo contrário, lá começou tudo. O efeito que você pode discutir foi o efeito do desmatamento, porque era uma completa vegetação completamente nativa, e aí a agricultura chegou, e nessa região do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso, você precisa preservar 35% de floresta nativa. Estão todas preservadas, mas 65% está utilizada em agricultura e em pecuária. O outro exemplo é o oeste da Bahia. Aqui o estado da Bahia, aqui está Salvador. Nesta região aqui de Barreiras, aqui bem no oeste, aqui está Luiz Eduardo Magalhães. A 1.000 quilômetros de Salvador está Luiz Eduardo Magalhães. Quantos camponeses foram expropriados dessa região do oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães e vários outros municípios? Nenhum. Esses municípios começaram a ser desenvolvidos em 1970 também. E essa data no norte do Mato Grosso, Luiz Eduardo Magalhães, é a data pela qual, a partir desse momento, a Embrapa começou a divulgar a sua tecnologia desenvolvida, adaptando a soja para os territórios tropicais. Essa foi uma das maiores maravilhas conseguidas pelo sistema de pesquisa agropecuária do Brasil, que é liderado pela Embrapa. A soja foi tropicalizada, porque a soja é originária da China, regiões frias. Por isso que a soja sempre foi produzida em regiões mais frias dos Estados Unidos, da Argentina, e aqui no Brasil só produzia soja um pouco no Rio Grande do Sul. Hoje não. Hoje a soja se espraiou pelo Brasil todo, fruto de uma tecnologia verde-amarela desenvolvida aqui no Brasil. Eu vou terminar dizendo para vocês, me permitam, este é meu último livro, O Agricultura, Fatos e Mitos. O momento que você estiver na sala de aula, nos cursinhos preparatórios do Enem, ou no ensino do Banco Escolar Fundamental, do ensino médio, e o professor começar a meter o pau na agricultura e na pecuária do Brasil, fala, professor, o senhor não devia ler aquele livro do Chico Graziano? Desculpe, modéstia à parte, esse livro, ele está cheio de informações que destroem os mitos. Como é possível destruir mitos? Com fatos. Os fatos são as melhores armas contra os mitos. Os mitos são teóricos. Outra coisa muito bacana que eu quero terminar dizendo é o seguinte: várias lideranças, pessoas, movimentos no Brasil estão convidando os professores e os alunos para saírem da sala de aula e conhecer a agricultura. O movimento de Olho no Material Escolar faz isso. Venha cá, venha conhecer. O movimento chamado Agroligadas faz isso. Convida, venha cá, vamos passar um dia lá na fazenda. Lá em Sorriso, no Mato Grosso, o Clube Amigos da Terra leva as escolas e os professores e os alunos para conhecer. Eles vão ver como é que se faz as coisas. Sabe o que acontece? Eles voltam com outra ideia. Porque os livros, muitas vezes, dizem sobre o passado. E eles acabam conhecendo a realidade do presente. O presente mostra uma verdade. A agricultura moderna e tecnológica do Brasil está dando o nosso melhor caminho para o nosso futuro.